Paz do Senhor a todos. Nesse momento nós queremos trazer um assunto. Hoje vamos estar tratando sobre tempos trabalhosos, dias difíceis para a igreja. É um assunto bastante pertinente para os dias atuais e um assunto bem interessante que eu gostaria de chamar a sua atenção para você estar comigo e tirar suas conclusões a respeito desse estudo. O nosso assunto em pauta encontra-se na segunda carta de Paulo, escrita a Timóteo, no capítulo de número 3, nos versos de 1 a 3, que nos diz a bendita palavra de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente a pai e mãe, ingrato, profano, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. E ainda no verso de número 14 a 17, está escrito dessa forma, você também pode acompanhar o texto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Queridos irmãos, a expressão tempos trabalhosos foi utilizada pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo. Esta carta foi a última escrita pelo apóstolo Paulo, estando ele preso no calabouço romano, na sala de espera do martírio, vítima da primeira grande perseguição romana do século I contra os cristãos, levada a efeito pelo imperador Nero no ano de 64. Paulo dá suas últimas recomendações a Timóteo, um jovem pastor doente e tímido, sobre como enfrentar vitoriosamente o tempo do fim. Ao escrever esta segunda carta a Timóteo, Paulo nos dá as características mais descritivas dos últimos dias. Chamou-os de tempos difíceis, duros de se tratar, violentos e perigosos. Estes dias já chegaram e nós o estamos vivendo. Queridos, os últimos dias refere-se ao período terminal da história de um particular grupo de pessoas ou nações, quando o propósito anunciado de Deus para eles for consumado. Nós, cristãos do século XXI, estamos vivendo os últimos dias, tanto quanto os cristãos do século I viveram os últimos dias. Agora, a questão é, como enfrentar nesses últimos dias os tempos difíceis? Primeiro, com uma visão positiva da sua realidade. É o que está inserido aqui no verso de número 1 do capítulo 3 de Paulo, escrita a Timóteo. Não podemos ter falsas perspectivas
acerca do nosso mundo. Não podemos esperar dias rosos, tempos calmos. Paulo emprega o termo grego chaleptos, o mesmo usado para descrever os endemoniados gadarenos, que estavam furiosos em Mateus 8:28. Os dias são furiosos de violência, de promiscuidade, de apostasia, de zombaria da fé, de desagregação de valores morais, de desestrutura de valores familiares, de perseguição religiosa, de intolerância, de todos os lados, com uma visão panorâmica da situação do mundo atual. A igreja não pode abrir mão jamais dos princípios basilares da palavra de Deus. Eles são os recursos de combate à imoralidade desenfreada deste mundo. Número 2. Quem está por trás de toda essa fúria? Quem está por trás de toda essa fúria? O Deus deste século, Satanás. Conforme Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo de número 4, no verso de número 4 também, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O mundo jaz no maligno. A frase, o mundo jaz no maligno, é o mesmo que dizer que o diabo reina no mundo. O que está por trás de todo este contexto é uma fúria demoníaca, é uma ação diabólica, é o próprio Satanás utilizando os seus instrumentos malignos, demônios, para agir na humanidade. Queridos, em terceiro lugar, não devemos nos adequar ao rito deste mundo. Ajustar, acomodar, adaptar, conformar, moldar-se. Nós, como igreja do Senhor, não podemos nos adequar, moldar a esta estrutura mundana. E Paulo, em Romanos 12:2, ele diz que devemos nos transformar, não é? Se referindo à nossa mente, não se conformar com este mundo. Daniel, mesmo sendo prisioneiro a andar de acordo com a cultura de Babilônia, preferiu não se contaminar. Isso está no capítulo 1, no verso de número 8. A morte e os padrões deste mundo não servem para nós, irmãos. Eles contrariam a vontade de Deus. Então não servem para nós. Mas em quarto lugar, a violência em nossos dias, meu Deus, só Deus para nos guardar. Alguns se perguntam, o que está acontecendo com este mundo? Por que tanta violência? Na verdade, são os dias maus. Ora, se fosse pela proteção divina, ninguém neste mundo ou nesses dias de hoje poderiam se sentir seguro sem a proteção divina. Nem mesmo em sua própria casa. A insegurança se instala dentro e fora do lar, principalmente nas grandes cidades. Há assaltos, assassinatos, estupros, sequestros e violência por toda parte. Não adianta confiar em sistema de segurança sofisticados, nem em cães amestrados, nem em vigilantes profissionais. A nossa confiança, queridos irmãos,
deve estar única e exclusivamente depositada no Senhor Deus. O salmista diz, no Salmo de número 40, verso 4, parte A, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então confie em Deus e você vai sobreviver neste mundo. Eu quero dar uma pausa aqui, porque nós vamos tratar esse assunto sobre 3 etapas, tá? E gostaria de pedir a você que assistisse a segunda e a terceira etapa dessa conclusão dos dias difíceis, tempos trabalhosos para a igreja. Não deixe de assistir, tá bom? As 2 partes que cabe e é interessante você assistir. Deus te abençoe em nome de Jesus.